Literatura e Livros é a Fernanda França. Fernanda França, ela que é jornalista, né, Fernanda? Sim. Minha colega de profissão, autora, ela também já escreveu livro e tá aí nessa área da educação, né, Fernanda? Então a gente agradece demais a sua presença em primeiro lugar. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Fernanda, o livro é muito antigo, eu particularmente sou suspeita, adoro ler, é bom demais, sempre tá ali na cabeceira da cama. Mas hoje em dia, com essa questão de computador, alta tecnologia, você acha que o livro perdeu um pouco de espaço e de leitores por causa da tecnologia, principalmente do computador? Bom, essa é uma questão muito bacana. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. A tecnologia, ela veio para auxiliar. Eu vejo assim, que na verdade não se deixou de ler. O que se constata é que as pessoas têm lido mais. Ainda abaixo do que seria o ideal de se ler aqui no Brasil, do que outros países leem, mas se lê mais hoje em dia. Existe alguma estatística nesse sentido, Fernanda? Tem uma pesquisa, né, que é Retratos da Leitura no Brasil, que fez, ao longo de 10 anos, se constatou que o brasileiro lia, em média, 1,8 livros por ano, quer dizer, não chegava nem a 2 livros por ano. Muito pouco. Em 10 anos, passou para 4,7. Então, quer dizer, aumentou muito. Em 10 anos, essa leitura passou a entrar mais na casa das pessoas. Porém, ainda não é o ideal, né? Se a gente for parar para pensar, está abaixo de muitos países que leem 10, 20 livros por ano, né? Por pessoa. Mas e a gente constata 4,7, que é uma média. Quer dizer, tá cada pessoa lê 4 livros por ano. Mas tem um dado um pouco agravante aí. Porque muitos livros são obrigatórios. Então, é porque o adolescente, por exemplo, leu para o vestibular ou leu para a escola. Então, desses livros, a média não chega nem a 1 livro por pessoa por ano voluntariamente. Quer dizer, porque nessa fase escolar, muitos leem por obrigação. Por obrigação, isso. Então, aí o grande desafio é mostrar para esse jovem, para esse adolescente, para essa criança, que ler é muito prazeroso, que ler é muito bom. Então, essa é a grande dificuldade. Dificuldade não, eu vejo como um grande incentivo, como um grande prazer, né? Porque... E como estimular nossas crianças e nossos jovens a ler mais? Bom, ler é um hábito que se começa de pequeno. Né? Então, com a criança, existem 2 fatores que a gente pode colocar ali. A curiosidade, porque criança é curiosa. Então, se a criança vê um livro ali na mesa, aqui no sofá, vai pegar, vai mexer, vai ver que é o livro da mãe, do pai, do avô, do tio. Vai querer saber o que é a curiosidade natural da criança, que deve ser explorada. E o exemplo. Né? O próprio livro que está ali dentro de casa, o pai, ou a mãe, ou essa figura adulta em casa, ela é o exemplo. Porque se a criança vê esse pai, essa mãe, essa avó lendo com prazer, ela já vai ficar intrigada, mas o que ela está ali lendo? O que é isso? O exemplo é a melhor forma de se incentivar a ler. Existe uma idade ideal para os pais começarem a ler para os filhos, quando eles ainda não conseguem ler, para já estimular? Bom, eu acho que desde sempre. Porque desde bebezinho. Porque se a gente parar para pensar, o primeiro contato da criança com o texto não é escrito, porque a criança não sabe ler. É o contato com o que? As cantigas, as músicas e as historinhas. Quando o bebê está no berço, né? Que o adulto vai lá e conversa, e conta uma historinha, e conta, né, da fadinha, ou enfim, musiquinha de ninar. Já é o primeiro contato. A gente pode achar que não, mas já é o primeiro contato da criança com o texto. Quando essa criança começa a crescer, e já é uma criança, então na fase ali até os 3 anos, é essa fase de contar histórias e de desenvolver também a imaginação da criança. Porque quando ela vai crescendo, ela começa a interagir com as histórias. Ela começa a ouvir o adulto e já começa a interagir. É verdade, eu também já vi um gatinho. Então, uma forma do adulto interagir é começar a perguntar, era uma vez um gatinho. Você já viu um gatinho? Você gosta de gatinho? Como que o gatinho faz? O gatinho faz miau? Então, enfim, essa interação do adulto com a criança pode começar desde pequeno. Colocar um pouco a criança dentro daquela história. Dentro da história. E aí, com livros, hoje em dia, não faltam livros infantis coloridos, com imagens, com desenhos, até de pano, né? Hoje em dia tem aquele livrinho de pano para bebê. Então, tem um livrinho de pano que o adulto pode mostrar, porque quanto mais cedo essa criança tiver contato com o livro, maior é a probabilidade de ela ser um adulto que gosta de ler.
Com certeza. É assim que E começa leitura infantil e também leitura para os adultos é o assunto de hoje do nosso bate-papo no Mulher.com. Nós vamos fazer uma pausa, mas a gente volta já. A importância da leitura, desde a infância, mais persistente, continuada, até a vida adulta. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Eu estou recebendo a Fernanda França, ela que é da área de educação, é jornalista, minha colega de profissão, é escritora e além de ser apaixonada por livros, também é apaixonada por animais, né, Fernanda? Adoro. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso também. Fernanda, no bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre a questão da importância da leitura na infância, mesmo com aqueles recém-nascidos, né, que ainda não conseguem ler, mas o pai já estimular a contar histórias para já começar a pegar gosto mesmo, né, o hábito da leitura assim que for aumentando a idade. E no caso dos adolescentes, como o pai pode estimular o filho adolescente a gostar mais da leitura e a ler mais no dia a dia, fora aquela leitura obrigatória da escola? A leitura obrigatória da escola e do vestibular. Para a criança também vale, tanto para a criança um pouco mais velha, a gente subindo a idade, que a gente falou que era importante ler para a criancinha nova. A criança, quando ela aprende a ler, é legal também ler histórias para essa criança que já sabe ler. Porque às vezes os pais falam assim, mas ele já sabe ler, ele lê. Mas que gostoso que é você ouvir a história, né? Às vezes a própria história, ele gosta de ouvir, como que é nos avós, os tios, a história da vida e histórias de livros também. Então é legal manter esse hábito de ler. Agora, para o adolescente. O adolescente, nunca é tarde, viu? Mamãe, papai, vovô, nunca é tarde para começar e para incentivar o filho a ler. Para o adolescente é legal livros, comprar livros que eles gostem, não só da leitura obrigatória. Então, por exemplo, aqueles livros tradicionais e da nossa literatura que devem ser lidos e que eles vão aprender a ter gosto por eles na hora certa. Mas também livros de autores mais contemporâneos, de autores mais jovens, com histórias que eles se identifiquem. Porque eu sempre digo que não existe livro ruim. Existe o leitor que não quer ler, e isso é ruim. Então, se o jovem quer ler um livro que fale, enfim, uma história lá que ele gosta, um livro de futebol. O jovem quer ler um livro de futebol, é uma ótima oportunidade para ele começar a ler. É um assunto que ele esse livro, então, sim, mesmo. Porque aí ele vai começar com um assunto que ele gosta e um livro leva outro, que leva outro, que leva outro. Mesmo esses da moda agora, que a gente vê esses muitos, da moda, né, autores eu aí. acho que não existe livro ruim. O livro, ele sempre te leva a outro livro e o adolescente passa a ter essa leitura mais crítica. Ele vai querer ler outros livros mais bacanas. Então, eu tenho algumas experiências de uma vez, por exemplo, eu estava numa feira de livro e uma mãe perguntou para mim se o meu livro, né, o livro que eu escrevi, 9 Minutos com Blanda, podia ser lido pela adolescente, filha dela. Eu falei, pode ler, não tem problema. E eu achei super, assim, bacana de ela perguntar, mas, ao mesmo tempo, ela olhou assim e a adolescente ficou super interessada e a mãe falou assim, mas ela não lê mesmo? E foi embora. Eu falei, nossa, mas ela não lê mesmo, mas não incentiva. E outro dia, numa livraria, aconteceu o contrário. A mãe perguntou a mesma coisa e aí a filha falou, não, mãe, eu vou ler. Eu fiz, então... Aí a mãe virou para a filha e falou assim, então tá bom, eu vou te dar um voto de confiança, vou levar para você. Se você continuar lendo, te compro mais livros. Então é legal você incentivar, né? Não falar, ele não lê mesmo, então não vou levar livro para ele. Não é assim, né? Então... exatamente o contrário. Exatamente, né? O contrário. E tem as bibliotecas também. Acho legal a gente falar, porque às vezes as pessoas falam, puxa, mas eu não posso comprar livro é muito caro. Livro é muito caro. Empresta. Você pode pegar emprestado dos amigos, você pode pegar emprestado na biblioteca. Eu passei a minha infância e adolescência inteira lendo em biblioteca. E a maioria das cidades possui a biblioteca. Uma biblioteca, né? Ou biblioteca na escola, ou biblioteca municipal. Então você tem sempre uma alternativa aí, né? Então... Fernanda, e no caso daquelas pessoas... muitas dizem, mas eu não gosto de ler livro porque eu não tenho paciência, porque demora muito. Você acha que isso acontece por quê? É a falta de hábito mesmo ou não? Eu acho que é a falta de hábito também. Eu acho que para tudo a gente tem um hábito, né, na vida. Você pode criar o hábito de ler. Mesmo que você não leia muito, passar a ler, a gente falar da meta, né? De ler um livro por ano, um livro por mês, um livro... Estipula. Você pode pensar assim, puxa, eu não leio.
E se eu começar a ler um livro a cada 2, 3 meses? Um livro a cada 4, 5 meses? Um livro por semestre? Um livro por mês? Enfim, cada um tem o seu próprio tempo. Mas se você começar a colocar aquilo na sua rotina, vai chegar uma hora que você não vai conseguir viver sem ler. Eu não consigo dormir sem antes dar uma lidinha. Adoro. E começo de ano é sempre um período que as pessoas fazem, né? Muitos projetos, muitos planos. Então acaba sendo uma excelente oportunidade. Naquela listinha sua, eu vou fazer o regime, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Coloque uma listinha de leitura. Vou ler mais. Vou ler mais. Então, estipule mesmo, né? Então, a cada 3 meses, tente olhar até na internet, procurar alguns nomes de livros. Então, então eu vou ler janeiro, fevereiro e março, eu tenho que terminar esse livro. Aí já escreve, eu também acho que tal livro é legal. E fazer mesmo, né? Fazer uma lista, uma planilha para você conseguir se regrar e aí pegar o hábito. Porque depois... Aí é só aproveitar, né? A gente falou da tecnologia no outro bloco e pensando nessa questão de meta, hoje em dia, muitas adolescentes, muitas jovens e muitos adultos também fazem sites e blogs e colocam lá os livros que leram, compartilham com os colegas os livros que eles leram, o que acharam do livro. E colocam a meta. Nesse ano eu vou ler esse livro. Por isso que eu digo que a tecnologia hoje, ela incentiva. Porque um está compartilhando com outras informações dos livros que leram. E isso é muito bacana, né? Você estava até me contando aqui no intervalo, nos bastidores. Vou até pedir, por favor, pegue para mim, Fernanda. Fernanda França, ela é autora do livro 9 Minutos com Blanda. Para adolescentes, para adultos, né, Fernanda? Uma historinha bem bacana, bem interessante. E aí, aqui dentro você vai ter acesso ao e-mail da Fernanda, ao site. Então as pessoas acabam criando essa relação com o autor, graças à tecnologia, né? E você até comentou que muitos adolescentes mandaram e-mail, perguntaram, e acaba sendo uma oportunidade também do próprio autor ajudar os pais a estimular os filhos pelo prazer da leitura. É muito bacana. Eu recebo muito e-mail de jovens que leram e querem compartilhar alguma informação. Puxa, eu gostei daquela cena, eu não gostei daquilo. Puxa, por que você fez aquilo com o personagem? E esse contato com o autor, eu vejo como positivo, porque incentiva esse adolescente. Ele fala, puxa, olha, ler não é um bicho de 7 cabeças. E isso vale tanto para criança quanto para jovem, para adulto. Ler não é um bicho de 7 cabeças. Livro é uma coisa prazerosa, é bom ler. Então, é legal ele ver que o autor, por exemplo, também está acessível. E eu acho que isso incentiva esse jovem a ler mais. E é muito bom para o autor também, no meu caso, por exemplo, do meu lado, eu vejo que é muito bacana eu receber esse feedback dos leitores. É muito bom. A tecnologia é fantástica. Os benefícios são muito grandes, né, Fernanda? Não só a questão do aumento do nosso vocabulário, o aumento do nosso conhecimento, mas aquela história que a gente está, né, acostumado a ouvir falar, porque no livro a gente viaja, a gente se coloca ali na história. Sim. Isso é muito verdade. A gente precisa, claro, se deixar entrar na história e viajar. Uma alternativa, a biblioteca, ou emprestar dos amigos, o gibi é muito legal. Eu comecei lendo gibi, eu comecei lendo Maurício de Souza. Então, para mim, eu acho que é muito bacana, assim, você começar a incentivar desde pequeno. E eu leio Maurício de Souza até hoje. Legal. Que bom, né? Tem até aqui um trechinho que eu queria compartilhar com o pessoal de casa. No livro ela coloca, né? Fernanda França é paulistana, jornalista, escritora, apaixonada por felinos, elefantes, livros, madrugadas, brigadeiros e viagens de mochilão. Mora no interior de São Paulo com o marido, 2 gatos e 35 peixes. E ela tá aí no site www.fernandafranca, é França, mas daí sem, né, o C cedilha, fernandafranca.com.br. E aí você consegue também estimular o seu filho a ler e por que você também criar esse hábito da leitura. Fernanda, eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço, e convidar para voltar mais vezes ao programa para a gente falar. Eu acho que a leitura é sempre importante, não só para criança. Eu, como jornalista, também sou suspeita da leitura. Seja a leitura do jornal, como a leitura dos livros, eu acho que sempre acrescenta. Né? Foi o que você disse, não existe livro ruim. Não. Por mais que às vezes você leia, não gostei muito, mas tenha certeza que em alguma coisa da leitura vai te ajudar e vai servir para alguma coisa. Tenha certeza disso. Viu? A gente sempre ganha, acrescenta, nunca perde. Então, fica a sugestão para a gente ler bastante em 2011. Colocar uma meta aí e ler bastante. Fernanda, muita leitura para você. Muito obrigada, muitos sucesso. livros. E eu quero agradecer também porque a Fernanda vai deixar esse livro com a gente para sortear, então vai fazer parte aí da nossa mesa de prêmios. Obrigada pelo presente, eu tenho certeza que quem receber, faça a leitura e depois empreste para a família, para a vizinhança, para a gente estimular cada vez mais a leitura. Vou deixar autografado, espero que vocês gostem. Tá legal, a gente sorteia. Mais uma vez, muito obrigada. Um excelente ano, Fernanda. Obrigadão. Pra você também.